Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa. Nosso entrevistado de hoje é Alan Johnson, diretor de estratégia digital na Five Heads, graduado em Publicidade, Psicologia e Sistemas de Informação, com mais de 20 anos de experiência em comunicação digital. Ô Alan, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que a gente pode ajudar hoje aqui nesse podcast? Você pode ajudar muito. Vamos falar sobre inteligência artificial hoje, que é um desafio para os publishers brasileiros. Pronto, esse é um dos temas que eu tenho estudado a fundo, certo? Nesses últimos 3 anos, que eu acho que eu tenho um pouquinho para compartilhar com vocês. Maravilha, Alan. Alan, a inteligência artificial vai substituir a informação jornalística? Olha, sendo bem sincero, agora, neste momento, não, mas é um risco que pode ser causado daqui a uns 10, 15 anos, certo? Se por exemplo, a Big Techs como o Google e a Meta decidirem que podem pegar as informações dos usuários e transformarem em informações jornalísticas, talvez a gente corra um risco aqui dentro desse cenário, certo? Mas não é uma coisa para agora, tá certo? Realmente, está se engateando ainda. Mas é um risco que corremos. É um risco real. Porque, se a gente pegar no campo do exemplo, nós podemos pensar que principalmente o Facebook, o Instagram, as pessoas, quando veem alguma coisa, já colocam ao vivo no mesmo momento. E aí ele poderia pegar essa informação, tanto de um usuário quanto de vários que estão na mesma localidade, que eles conseguem identificar, e montar uma matéria baseada nas palavras-chave que as pessoas colocam, né? Então, é um risco real. Por outro lado, como a inteligência artificial pode ser usada de forma complementar entre os publishers? Hoje em dia, principalmente para o pessoal das editorias, né? Então, os editores, eles podem arrumar o texto bem mais rápido, eles podem também pautar já com um escopo, com esqueleto para o jornalista, né? Tudo através das inteligências artificiais. Isso é uma coisa simples. E até na busca de imagens mesmo, eles podem gerar uma imagem e colocar dentro da notícia, né? Então, isso é uma forma de facilitar o trabalho dentro de uma redação, por exemplo. Sim. Bom, por exemplo, nas assinaturas, o que a inteligência artificial pode trazer de benefício? Em relação à assinatura, já tem alguns locais que já utilizam de forma graduada, tipo o Netflix, né? O Netflix, ele se baseia no teu interesse e vai te oferecendo coisas que tu pode gostar até tu cansar. Então, dentro de um jornal, nós poderíamos colocar, por exemplo, um assistente pessoal, nós poderíamos colocar uma newsletter indicada para cada usuário. Então, por exemplo, eu recebo uma diferente da tua, que você recebe outra diferente de outro usuário. Então, tem várias formas de alimentar esse usuário com informações que ele quer. É claro que isso gera um certo problema da bolha, né? Que é uma discussão que nós temos atualmente de que as pessoas não conseguem sair das bolhas, principalmente nas redes sociais, que as bolhas elas estão muito infladas e poucas pessoas conseguem sair dessa matrix, bem dizer assim, né? Mas ainda assim, as pessoas elas se sentem mais confortáveis em acessar notícias em que elas tenham mais adereço, tenham mais apreço, tenha mais vinculada mais ao perfil, né? A sua capacidade ideológica da coisa. Uma das polêmicas da inteligência artificial, no caso dos publishers, é o uso indiscriminado dos conteúdos produzidos por esses veículos de comunicação, sem remuneração, enfim. Como os jornais podem se proteger da ingestão de seus conteúdos pela inteligência artificial? Olha, sendo bem sincero, o acesso que essas ferramentas fazem aos grandes portais, elas ainda são um grande mistério, certo? Então, praticamente, ela simula um acesso pessoal, então seria um acesso de uma pessoa normal, e vai visitando todos as notícias, certo? Isso de forma gratuita, porque eles não se identificam com essa inteligência artificial. O que nós podemos fazer em questão de tecnologia é realmente verificar os logs no servidor, tá certo? E bloquear esses IPs que tenham muitos acessos e que de forma indiscriminada seja considerado anomalia.
tá certo? Mas, assim, o ideal mesmo seria bater nas portas dessas empresas de inteligência artificial e fazer uma negociação, tá certo? Porque realmente, assim, o mundo como está hoje, essas inteligências artificiais são alimentadas totalmente através de notícias, tá certo? E hoje só o Bing ele indica qual foi o site que ele pesquisou. Ele dá as 3 sugestões lá, olha, você pode ler mais em 3 sites, tá certo? Todas as outras não, todas as outras ainda continuam deixando um mistério. Quer dizer, falta transparência dessas empresas. Bastante. Na verdade, assim, não há transparência nenhuma. Se você fizer uma pergunta para o próprio ChatGPT, para o próprio Bard, você não vai conseguir ter uma resposta de como eles fazem para ter essas notícias, né? Então, assim, é complicado. É possível rastrear conteúdos dos jornais usados pelos sistemas de inteligência artificial? Olha, é difícil, porque muitas ferramentas elas se orgulham de reescrever de uma forma que não possa ser rastreada. Tipo o ChatSonic, por exemplo. Então, é complicado. Mesmo assim, existem alguns user agentes dentro do protocolo HTTPS que eles podem fazer uma identificação, mas como eu te falei, as inteligências artificiais podem acabar simulando um usuário comum e aí passar desapercebido até dentro dos logs do servidor. Então a gente teria que realmente analisar os dados e bloquear esses IPs. Sim. Os jornais podem, então, nesse caso, eles podem bloquear o acesso dos Pode, crawlers de IA a seus conteúdos? E pode como fazer sim. isso? Assim, tecnicamente falando, seria um estudo de dados dentro do log do servidor, tá certo? Aí se identificaria que tem um IP que tem acessado bem mais do que os outros IPs, então quer dizer que é uma anomalia, uma coisa irregular, e aí sim nós poderíamos bloquear. Isso já aconteceu em algum dos jornais que eu trabalhei em conjunto, certo? Tinha um IP lá que tinha tipo 5 vezes mais page views do que os usuários normais. E aí descobrimos que era um crawler que ficava pegando notícias e consumindo e replicando. Então nós bloqueamos esse IP e tiramos ele do nosso site. Mas é um trabalho complicado e corre realmente o risco de nós bloquearmos um usuário comum, né? Então, assim, esse estudo ele tem que ser realmente muito fundamentado. Você tem que ter um grande conhecimento da sua audiência para saber qual a média mensal, ou, enfim, a média de corte que você está estudando e realmente poder fazer esse corte de IP baseado nos outros, né? Então, assim, só cortar as anomalias. Quer dizer, mais do que nunca, os jornais precisam ter áreas específicas para trabalhar com a IA. Sim, sim. Então, assim, além de ter que se especializar em prompts, né, já que isso aí já é irreversível, todo mundo vai precisar usar em algum momento, nós também vamos precisar de muitos analistas de dados para que possam evitar de que essas anomalias aconteçam e as IAs peguem notícias de graça, tá certo? Então, assim, hoje em dia não há como. Não, hoje em dia não há como, porque eles estão simulando realmente usuários comuns, certo? Então, Uhum. assim, é só realmente com Algum, um grande estudo. certo. Alguns jornais começam a mudar seus termos de uso para desautorizar a utilização de não pactuada de seus conteúdos, né? Como deve ser essa mudança? Olha, isso é uma pergunta um pouco polêmica, porque, assim, não importa muito que os jornais façam esse movimento se não negociam com as empresas de IA, tá certo? Porque por mais que eles tenham as suas regras, como o IA ele simula um usuário comum, ele vai continuar fazendo e não vai ser rastreado, entendeu? Então, assim, o melhor caminho é fazer uma legislação em conjunta, tal como foi feito com os buscadores há 10, 15 anos atrás, e aí ir para cima das empresas de IA mesmo para fazer uma negociação justa, porque eles estão pegando todas essas notícias de graça. É. Há algum país que já está mais adiantado nessa discussão, em caso de procura por uma legislação?
Olha, até agora, alguns países têm buscado entender primeiro como é que vai ser feita a legislação em relação às IAs, tá certo? Então, a Europa, né, que com o LGPD, ela está tentando ainda entender para poder dar os primeiros passos para fazer alguma ação, tá certo? Então, assim, a nossa legislação, ela é muito segue bastante a LGPD da Europa, né? Então, basicamente, quando eles conseguirem legislar direitinho, nós vamos catar também aqui um bom número de leis que vamos usar aqui também. Mas, ultimamente, assim, como eu tenho experiência um pouco antes desse boom de inteligência artificial, eu sei que para treinar a máquina, a gente só precisa indicar um capscript, que é o quê? É um link. Então, a gente coloca vários links ou vários sites e ele vai lá lendo, vai lendo, vai lendo, certo? Então, ele vai simular um usuário e vai ler. Então, assim, independente de se um jornal tem ou não uma diretriz, uma regra para inteligência artificial, a máquina não vai saber e ele só vai continuar lendo, tá certo? Então, assim, realmente um processo de negociação. Eu acredito que é isso. O lado de negociação é o melhor caminho, porque tanto essas empresas de inteligência artificial quanto os jornais precisam do outro, a verdade é essa. Então, por exemplo, hoje em dia tem vários jornais que já estão gerando notícias por inteligência artificial, né? Então, assim, então elas pegam essas notícias não factuais, digamos assim, e vão escrevendo, vão botando várias notícias por dia de inteligência artificial. Então, assim, é uma coisa que naturalmente vai acontecer dentro do jornalismo, dentro da redação. Ao contraponto, as inteligências artificiais, elas precisam de dados para poder se alimentar e entender as coisas. Então, coisas que nossos portais jornalísticos têm de sobra. Então, assim, o ideal seria uma negociação entre os dois lados que todos os dois vão ganhar. Sim. É uma negociação parecida com o que a gente está tentando na cobrança, na remuneração do conteúdo usado pelas plataformas. Mas não é uma negociação tão fácil. Nunca é. Assim, com a negociação, principalmente com as redes sociais, né, foi um pouco difícil, né? Com os buscadores foi um pouco difícil. E com a inteligência artificial também vai ser difícil, tá certo? Então, assim, mas assim, sentar numa mesa, botar os termos e fazer os planos. Então, eu acredito que esse seja o melhor caminho, sabe? Porque realmente, assim, eles estão pegando notícias do mundo todo, tá certo? Em qualquer linguagem. Se tu perguntar uma notícia do Ubertistão, eles vão saber te responder. Então, quer dizer, onde tiver informação, eles estão catalogando, tá certo? Só que ninguém está sendo remunerado por isso. Essas empresas, elas conseguem ter acesso a conteúdo que está atrás de paywall? Essa é uma boa pergunta. Olha, sim e não, tá certo? Existem alguns paywalls que algumas ferramentas já podem passar naturalmente, tá certo? Em alguns testes que minha equipe realizou, nós identificamos que em algumas informações que só tinha dentro de um portal específico, ele conseguiu pegar, tá certo? No caso, nós testamos com o Bing, porque o Bing ele é atualizado, né? O ChatGPT ele já é um pouco antigo, o 3.5 é um pouco antigo, né? E nós não temos acesso ao 4 ainda. E ele conseguiu pegar informações, sim, de atrás de paywall, mas de alguns outros paywalls não. Então, quer dizer que a tecnologia do paywall ela indica muito se isso vai dar certo ou não. Tá certo? Se vamos conseguir bloquear com o paywall ou não. Quer dizer, é um caminho para controlar esse fluxo de informação. Sim. Na verdade, assim, o ideal seria legislar as ferramentas de inteligência artificiais para acessar os sites igual o Google faz com os web crawlers, certo? Que aí eles deixariam o ser agente e aí o jornal ficaria à vontade para deixar aberto ou não, tá certo? Como é o caso do Google, nós podemos colocar um noindex no follow lá e ficar tranquilo que ele não vai indexar, tá certo? Mas hoje essas ferramentas de inteligência artificiais elas não permitem fazer esse tipo de isenção. Então, elas realmente simulam um usuário comum e isso é prejudicial para todo mundo, na verdade. Certo? Vamos olhar
por outro lado de novo, né? Como é que a IA, como ferramenta de alavancagem, está funcionando? Vou repetir, vou voltar ao que nós começamos a conversar, assinantes, para assinaturas. Quais são as ferramentas que estão sendo usadas para alavancar a carteira de assinaturas? Olha só, tem um jornal, acredito que é da Finlândia, eu olhei ainda nessa semana, acho que é Finlândia, ou é Noruega, mas eles criaram um chatbot chamado de um usuário pessoal para cada assinante, tá certo? Então, assim que o usuário ele faz o login, ele entra e conversa com o seu assistente pessoal. Então, olha, fulaninho, tudo bem? Como é que vai ser o dia? Olha, aqui são as notícias mais importantes do dia, mas você quer saber mais sobre esporte, mais sobre isso, sobre aquilo? Então, ela vai conversando com a pessoa e como ela conversa com a pessoa de forma natural, a pessoa passa mais tempo dentro do portal. Isso, em relação a buscador, digamos assim, ela dá mais autoridade, porque a pessoa passa mais tempo na página, né? E aí essa pessoa monta a sua própria homepage, com todas as próprias informações. Então, assim, olha, eu tenho interesse em esportes, em notícias de última hora, de cultura. Pronto, aí quando eu vou visitar essa home, ela tem essas informações. Quando eu recebo uma newsletter dentro do dia ou na semana, enfim, no corte que o jornal escolher, essas informações também vão ter. Então, assim, ela é mais personalizável, tá certo? Ela te dá algo mais tua. E aí a pessoa gera realmente interesse e a pessoa acaba ficando mais tempo, dando mais valor, gerando mais valor à ferramenta que está pagando, entendeu? Então, essa é uma das formas que alguns jornais já estão encontrando, tá certo? É claro que existem alguns outros, o Netflix faz isso muito bem, tá certo? Só que realmente em jornais, para alimentar aumentar assim, essa quantidade de assinatura, esses estão sendo os caminhos mais normais, tá certo? É claro que existem mais outras coisas. Então, por exemplo, como a inteligência artificial ela tem acesso à internet toda, o usuário ele pode perguntar alguma coisa que não tenha dentro do jornal naquela hora ainda, ou não seja numa notícia do dia, e ele vai ter mais fácil acesso. Então, por exemplo, uma notícia que saiu na semana passada, que eu vi alguma pessoa falando, e que eu vou atrás, ao invés de passar por vários links, como eu passo no Google para buscar, eu posso ir no meu assistente pessoal e perguntar, olha, o que aconteceu na semana passada com isso e com isso, com aquilo. E aí a ferramenta vai me responder, olha, saiu isso, isso e aquilo, você pode acessar o link aqui, aqui tem uma galeria de fotos e vídeos, enfim. Dá realmente mais personificação a humanização a essas ferramentas, entende? Sim, Exclusividade. como se fosse uma coisa exclusiva para aquele assinante específico. É uma personalização completa. Exato, é um jornal pessoal para uma pessoa. Exatamente. A Netflix já funciona mais ou menos dessa forma, né? E os outros streamings. O Netflix, ele identifica o tipo de série, digamos que através das tags que eles têm lá de cada série, e aí ele identifica isso, olha, esses caras aqui gostam de um mistério, então vamos botar aqui Stranger Things, vamos botar Sherlock Holmes, vamos botar outras séries. Não, esse cara aqui gosta de romance. Olha, vamos botar Shakespeare Apaixonado, vamos botar, enfim, uma série de filmes, e assim ele consegue com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da ferramenta. E nos processos de produção do conteúdo, do jornalístico, como é que a IA pode ser usada? Olha, o que eu vi hoje até agora são notícias de pautas frias, né? Aquelas notícias que são atemporais. Então, por exemplo, olha, como é que eu faço para arrumar minhas dores nas costas? Qual o melhor remédio? Remédio nunca é indicado, né? Mas qual o melhor remédio para melhorar uma dor de cabeça? Como solucionar o soluço? E aí, olha, eu já vi alguns jornais fazendo sobre as loterias, entende? Então, assim, são vários tópicos que são abertos, que tem uma data normal. Então, por exemplo, olha, eu posso fazer da tabela do Brasileirão, já sei quando vai ser os jogos, né? Então, eu só vou buscar na internet onde ele vai ser exibido e qual vai ser o horário. Então, assim, o jogo do Flamengo hoje, tal, pronto. E aí essas notícias mais simples, digamos assim, elas podem ser escritas por inteligências artificiais, tá certo? Sim. Tal como notícias de pautas frias. A grande vantagem é que libera os jornalistas para fazer os trabalhos mais
aprofundados, a investigação jornalística mesmo. Exato, coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Né? Então, assim... Nem no futuro? Pois é, assim, depende bastante dessas big techs, né? Então, assim, caso... Porque a informação, hoje em dia, a informação está toda na internet, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, naquele caso do Cambridge Analytica, que o cara ele fez todo uma estratégia de marketing baseada somente nos dados. Então, assim, todas as notícias estão lá, de certo modo, até colocada, até inserida pelos grandes jornais, certo? Então, teoricamente, se essas big techs, principalmente o Meta, ela pegar essas informações e começar a escrever com a inteligência artificial, eles vão realmente conseguir sim, tá certo? Então, por exemplo, olha, todo mundo usa o WhatsApp, digamos assim, e o WhatsApp está dentro do Meta. Se alguém passou uma informação delicada, ele vai entender também, entende? E aí ele pode, sim, fazer uma investigação, digamos assim. Mas isso realmente vai de acordo com a legislação, com o que vai acontecer para frente, né? Porque são dados pessoais. Por mais que eu coloque dentro de uma ferramenta, ainda assim são dados pessoais. Pois é. Então, isso vai passar ainda pela legislação. Exato. Tá bom, Alan. Alan, eu te agradeço muito a tua participação. A gente continua aqui à disposição e enfim, vamos conversando, que esse é um tema que é recorrente, é o tema mais vibrante no momento e por muito tempo ainda, né? Muito obrigado, Alan. Eu que agradeço aqui, disponível, qualquer coisa que vocês precisem novamente, tá certo? Um grande abraço. Um grande abraço, Alan. E você, ouvinte, já sabe, pode participar do nosso podcast, mandando mensagens por e-mail anj@anj.org.br e participe. Até o próximo mês.